pirataria de videogames é cheio de mistérios, intrigas e rebelião. Durante anos, uma rede secreta de hackers trabalhou para quebrar as fechaduras digitais que protegem alguns dos maiores e mais populares jogos do mercado. Mas quem são esses hackers? E o que os motiva a infringir a lei e a arriscar tudo por algumas linhas de código? Essa é a história da pirataria de videogames, dos grupos envolvidos nela e da incrível hacker que desafiou uma indústria multimilionária e virou tudo de cabeça para baixo, dividindo o mundo pirata entre amor e ódio. A Empress. Para entender o mundo da pirataria de videogames, devemos voltar aos primórdios da indústria, quando os jogos eram distribuídos em mídia física e a internet ainda estava engatinhando. À medida que o mercado crescia, também aumentavam as restrições impostas aos jogos para protegê-los da pirataria. Mas os piratas sempre estiveram um passo à frente, desenvolvendo novas técnicas e ferramentas para romper essas barreiras. Quando você vai a um site como The Pirate Bay ou Kick-Ass Torrents e clica em baixar torrent, tudo que você realmente obtém é um link. Programas como o BitTorrent são capazes de abrir esses links e permitem que você baixe quase qualquer arquivo, seja ele legal ou ilegal. Mas você não está baixando de um servidor, de um site ou de uma única pessoa. Você está baixando de dezenas, às vezes milhares de pessoas ao mesmo tempo e em todo o mundo. Isso é conhecido como compartilhamento de arquivos peer-to-peer e é o principal meio de distribuição ilegal de mídia, porque é basicamente impossível de se parar. Se um site estiver hospedando episódios de Game of Thrones, você pode tirar o site do ar. Se uma pessoa está enviando arquivos, você pode processá-la. Mas nenhuma empresa ou corporação ou governo, por mais poderoso que seja, pode parar um torrent, embora muitos tenham tentado. A questão é que compartilhar um filme ou uma música é muito fácil. Basta distribuir o arquivo e ele vai funcionar independentemente de quem fizer o download. Mas os jogos são diferentes. Como um jogo é feito de muitos arquivos trabalhando em conjunto e emaranhados em uma confusa teia de aranha de código, o desenvolvedor é capaz de criar armadilhas no código do jogo para que ele não funcione quando for copiado. Desde que os desenvolvedores começaram a fazer isso, hackers e programadores experientes trabalham para quebrar essas proteções, criando os chamados cracks, e quando eles conseguem, os desenvolvedores criam algo mais inteligente e mais difícil de ser quebrado. Os cassetes eram facilmente duplicados, então a indústria inventou consoles com cartuchos mais seguros e ROMs embutidos que poderiam detectar falsificações. Os piratas fizeram a engenharia reversa dos consoles para criar seus próprios consoles duplicados que podiam executar cópias legítimas e também falsas. Assim, a indústria mudou para os CDs, porque eles tinham mais espaço de armazenamento e podiam ser equipados com novos recursos de segurança. Os piratas também quebraram as proteções dos CDs. Então os desenvolvedores começaram a exigir uma chave de jogo e os piratas criaram geradores de chaves para enganá-los. Depois, os desenvolvedores voltaram com um software de detecção de cópia e então os piratas quebraram esse software também. Por fim, as empresas começaram a usar DRMs, que obrigam os jogadores a permanecerem conectados e logados nos servidores da empresa o tempo todo, dificultando muito mais a pirataria. Mas isso não foi o suficiente. Os piratas quebraram isso também. Esse jogo de gato e rato já dura décadas, tornando-se cada vez mais complexo. Mas, afinal de contas, quem são esses hackers? Esses hackers tendem a trabalhar em grupos fortemente unidos, e esses grupos estão unidos em uma rede secreta, mundial e descentralizada, chamada The Scene. Embora a Scene não tenha um líder, ela segue regras e regulamentos rígidos. Se um crack violar essas regras, outros grupos irão bombardeá-lo, o que significa que outros grupos vão sinalizar que aquele crack específico é inapropriado, descredibilizando e, consequentemente, matando esse crack. Do lado de fora, eles podem parecer Robin Hoods da indústria, roubando videogames dos ricos e distribuindo aos pobres. Mas não se deixe enganar, os grupos da Scene são motivados pela competição, não pela generosidade. Todos querem ser os melhores. O primeiro a lançar um jogo craqueado vence, e quaisquer cracks lançados depois disso são considerados inúteis e, consequentemente, são bombardeados. Não existe prêmio por criar um crack, mas na Scene o prestígio é sua própria recompensa.
Cada era da pirataria teve seus grandes nomes. Paradox, Reloaded e Skid Row são alguns bons exemplos. A competição foi acirrada, então nenhum grupo nunca manteve os holofotes por muito tempo. Mas tudo isso mudou quando a indústria puxou seu grande trunfo, o Denuvo. O Denuvo é um software anti-pirataria desenvolvido na Áustria e lançado pela primeira vez em setembro de 2014. A princípio, os hackers o viram como só mais um obstáculo que seria superado, mas aos poucos ficou claro que o Denuvo seria mais um grande desafio. Esse é um software que embaralha o código dentro do arquivo que inicializa o jogo e o descriptografa na hora, usando informações dos servidores da Denuvo e do seu próprio computador. Na primeira vez que você executa o jogo, ele vai se adaptar a todas as particularidades do hardware, o que funciona como uma impressão digital. Dessa forma, ele pode detectar se o jogo foi copiado para outro dispositivo ou se o inicializador do jogo foi adulterado. É difícil explicar a diferença que o Denuvo fez. Numa época em que os jogos eram quebrados em menos de um dia depois de chegarem às prateleiras, esse software poderia mantê-lo fora das mãos dos hackers por literalmente anos. Muitas pessoas na Cine pensaram que o Denuvo era realmente impenetrável. Essa reputação se espalhou e logo quase todos os jogos vieram com Denuvo. Demorou 3 meses para o primeiro avanço. O 3DM, um grupo da China, quebrou com sucesso o Denuvo em 1º de dezembro de 2014. 30 dias após o seu lançamento, o 3DM lançou o crack do jogo Dragon Age Inquisition. Em todo o ano de 2015, apenas 6 jogos foram craqueados e o 3DM gradualmente ficou para trás do seu maior concorrente, o CPY. Quando o CPY craqueou o Metal Gear Solid 5 apenas 9 dias depois do seu lançamento, houve rumores otimistas de que talvez o Denuvo pudesse ser derrotado, mas isso não passou de um rumor mesmo. Em janeiro de 2016, Rise of the Tomb Raider foi lançado e com ele uma nova versão aprimorada do Denuvo. O que quer que tenha mudado foi o suficiente para aterrorizar o 3DM. Poucos dias depois de seu lançamento, eles admitiram a derrota e desistiram de tentar craquear o jogo. O 3DM quase desapareceu da Cine depois disso e o CPY foi o único grupo que restou com alguma perspectiva de derrubar o Denuvo. Eles trabalharam silenciosamente em segundo planos por dias, e então os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses, e a comunidade da pirataria de videogames caiu em uma longa e profunda hibernação, alimentada apenas por memes e jogos independentes. E então, um belo dia, Tomb Raider foi craqueado. Demorou 193 dias, mas a CPY conseguiu. Depois disso, os jogos começaram a ser lançados com mais regularidade, com cerca de 1 ou 2 semanas de intervalo. E como o CPY era o único grupo capaz de quebrar o Denuvo, eles dominavam a Cine de uma maneira que ninguém nunca viu antes. De agosto de 2016 até o meio do ano seguinte, quase nada foi quebrado sem a contribuição deles. Ainda demorava pelo menos 1 mês para craquear um único jogo, mas o número de dias foi ficando cada vez menor e com o tempo o CPY começou a colaborar com outros grupos que também foram aprendendo a craquear o Denuvo, e entre essas pessoas tinha uma mulher chamada Empress. A ascensão da Empress não foi um choque, foi algo gradual. Ela apareceu pela primeira vez sob o nome de C05 e tinha um histórico de trabalho com o popular cracker Codex. Seus primeiros cracks Denuvo, sob o nome Empress, surgiram em meados de 2017, como parte de colaborações maiores. Entre outubro de 2020 e julho de 2021, a Empress reinaria suprema. Dos 15 maiores cracks durante esse período, ela estava envolvida em 8. Mas não foi apenas sua habilidade que chamou a atenção, foi o fato de que ela resistiu a todas as tendências da Cine. Ela não fazia parte de nenhum grupo secreto. Era uma mulher decidida a declarar guerra contra uma indústria de dezenas de bilhões de dólares e venceu com nada mais do que a sua própria inteligência. As motivações normais da Cine de glória e prestígio não significavam nada para ela. Tudo o que ela fazia era sobre salvar jogos. Ela postava enquetes perguntando quais jogos a comunidade queriam que fossem craqueados. Ela desafiou seus concorrentes, interagiu com os fãs e compartilhou suas visões filosóficas e muitas vezes enigmáticas. E ao contrário de outros grupos, ela aceitava doações.
Resumindo, ela era tudo que a Cine odiava, mas eles não podiam fazer nada. Ela era uma das únicas pessoas no mundo capaz de quebrar o Denuvo, então ninguém poderia justificar qualquer medida contra ela. E mesmo que a Cine tentasse bombardear os seus lançamentos, as pessoas iriam baixá-los de qualquer maneira. A Impress tornou-se a coisa mais próxima que a comunidade pirata tinha de uma celebridade. As pessoas a amavam. Mas a Impress começou a perder seguidores por meio de sua filosofia. Ela passou a acreditar que tinha uma visão totalmente única do mundo, que ninguém poderia sequer começar a entender, e aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas dessas opiniões filosóficas pareciam transfóbicas e xenofóbicas. Ela estava começando a ganhar uma reputação de uma maluca que havia deixado a coisa toda subir à sua cabeça, e com razão. Você deve se lembrar da parte em que eu disse que a Impress aceitava doações, e isso se tornou uma grande parte da controvérsia. A coisa mais importante para a Impress era craquear jogos, mas ela tem que sobreviver. Quando os fãs doavam dinheiro, ela conseguia tirar um tempo para gastar com o cracking. Então ela disse: o tempo que eu passo craqueando jogos depende da quantidade de doações que eu recebo. Ou seja, sem dinheiro, sem cracks. Esses eram os termos. Mas a Cine não aceitou isso calada. Nos arquivos de informações dos seus próprios cracks, eles listaram a ganância e as motivações desagradáveis da Impress. Em seu crack para Iron Harvest, o grupo Darksiders disse o seguinte: nós fazemos isso sem lucro e tirando do próprio bolso. Impress, você está pedindo dinheiro para a pirataria. Também temos nossos trabalhos da vida real e nunca pediríamos dinheiro. Que vergonha. Ninguém nunca tinha visto nada parecido na Cine antes. A Impress achava que ela era melhor que todos os outros, e ela meio que era. Porém, a comunidade de piratas começou a se irritar com ela com o passar do tempo, em parte por causa dos seus pedidos de dinheiro e em parte por causa de suas citações filosóficas estranhamente enfadonhas e arrogantes. Até o presente momento, a Impress ainda é a única pessoa craqueando jogos com Denuvo em tempo hábil. Existem grupos que também craqueiam Denuvo, mas como ela é a única especializada nisso, não vale a pena para outros grupos perderem meses e meses tentando craquear um jogo Denuvo, enquanto eles podem lançar vários cracks para vários outros jogos sem Denuvo. A história da Impress não tem um desfecho ainda, porque ela ainda está sendo escrita, mas espero que você tenha gostado de entender um pouco do mundo da pirataria. Esse foi um vídeo baseado em um post gigantesco no subreddit Hobby Drama, pelo usuário Rumbleskin. Então, muito obrigado a ele aí pelo belo texto que inspirou esse vídeo, e a você que chegou aqui até o final. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, e até a próxima.